E o impacto disso é gigantesco. Vieram as informações para mim, gente ligada ao Alexandre, dizendo que ele está indignado e revoltado com as sanções, que está com ódio. Mas eu queria dizer ao Alexandre, calma, porque agora que tudo vai começar a ficar divertido. Vou falar sobre tudo isso nesse programa, então eu peço a você que crave o dedo no like. Se você não cravou o dedo no like e não se inscreveu no canal até agora, meu Deus, esse é o dia. Missão dada é missão cumprida. E com isso eu comemoro aqui o fato de que as sanções americanas contra o Alexandre foram ampliadas, como antecipamos no Paulo Figueiredo Show que seriam. E agora se aplicam também à esposa, Viviane Bastos de Moraes, e ao Instituto Lex para Assuntos Jurídicos, que é uma instituição de fachada que funciona como a holding patrimonial multimilionária da família Moraes. Sobre isso, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos escreveu uma nota à imprensa que diz assim: em 30 de julho de 2025, o presidente Trump emitiu a Ordem Executiva 14323, Addressing Threats to the United States by the Government of Brazil, né, endereçando as ameaças aos Estados Unidos pelo governo do Brasil, que explica que Moraes abusou da sua autoridade judicial para perseguir opositores políticos e reprimir a dissidência. A decisão de Moraes na condenação injusta do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro demonstrou a sua crescente disposição em participar de perseguição política. A ação de hoje se concentra naqueles que forneceram uma rede de apoio financeiro a Moraes. O Instituto Lex atua como uma holding de Moraes, possuindo a sua residência, além de outros imóveis residenciais. A propriedade nominal de muitos desses imóveis foi transferida de Moraes à sua família e de sua família para o Instituto Lex há mais de uma década. A esposa de Moraes, Viviane, é a sócia administradora do Instituto Lex e tem sido a única gestora e administradora do Instituto desde a sua fundação em 2000. Juntos, o Lex Institute o Instituto Lex e Viviane detêm a riqueza da família de Moraes. O Instituto Lex está sendo sancionado de acordo com a Ordem Executiva 13818 por ter materialmente auxiliado, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, bens ou serviços a Moraes, uma pessoa cujos bens e interesses estão bloqueados nos termos da Ordem Executiva 13818. Viviane está sendo sancionada de acordo com a Ordem Executiva 13818 por ter ou ter sido líder ou funcionária do Instituto Lex, uma entidade cujos bens e interesses estão bloqueados nos termos da Ordem Executiva 13818, em razão de atividades relacionadas à sua gestão. E aí aqui eu pasmo em algumas coisas. Primeiro, alguém já parou para pensar que tudo aquilo que eu vinha dizendo no Paulo Figueiredo Show sobre o Instituto Lex, que eu disse a vocês que sairia na imprensa e que estava na mira dos americanos, e obviamente se eu disse a vocês é porque vocês já estão acostumados, que se eu digo é o que é. Eu nunca blefo, eu nunca faço bravata, eu não gosto de blefar nem jogando pôquer. Então, se eu estou apostando, é porque provavelmente eu tenho as cartas na mão. Eu disse aqui que o Instituto Lex seria algo do qual vocês ouviriam falar bastante nos próximos tempos. E ouviram. Saiu na imprensa, o Globo, e agora a sanção Magnitsky. Agora, o que me impressiona nessa história são duas coisas. Primeiro, como o Senado não pede uma investigação na CPI, CPMI que eles vão fazer, da Lava Toga, etc., como não pedem uma investigação sobre a questão patrimonial do Alexandre de Moraes. Como pode uma entidade multimilionária que comprou, a gente vai ver, 16 milhões em ativos? Eu me pergunto. A segunda pergunta que eu faço é: como pode o Alexandre de Moraes ter imaginado que nós não chegaríamos a sancionar a Viviane, o escritório e o Instituto? Como pode o Alexandre ter o grau de arrogância de imaginar que a inteligência americana não ia encontrar onde estava o seu dinheiro? Sei lá, é o cara que está acostumado a lidar com gente do nível da Gestapo, a Polícia Federal do Brasil. Mas eu diria que aqui nos Estados Unidos o nível é um pouquinho maior. Óbvio que as consequências são gigantescas. A mídia tradicional, os assessores de imprensa lá do Supremo Tribunal Federal, não conseguem falar sobre outro assunto. E agora muitos deles estão se perguntando o que vai acontecer com a Viviane e o Instituto Lex. Bom, eu respondo. Desde ontem, Viviane Bastos de Moraes
está proibida de entrar nos Estados Unidos e é considerável inadmissível para qualquer tipo de visto. Até aí tudo bem. O mais importante não é isso. O mais importante é que agora ela se tornou tóxica para empresas com ligações nos Estados Unidos, na medida em que todas essas empresas agora estão proibidas de terem relações comerciais com ela. Por isso, como consequência das sanções OFAC, por exemplo, ela pode ser banida das redes sociais, pode ser como Google, etc, etc, não pode mais usar Airbnb, Booking e outros sites, mas não para por aí. Como por ter se tornado sancionada e pelas ligações dela com o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, ela ganhou mais alguns presentes. Viviane de Moraes, e o mesmo se aplica ao Instituto Lex, ela passa a ter todos os seus ativos financeiros nos Estados Unidos congelados e devem ter os seus ativos com bancos brasileiros com presença nos Estados Unidos bloqueados e suas relações comerciais encerradas da mesma forma. Isso vale para o Banco do Brasil, para o Bradesco, para o Inter, para o BTG, vai para todo mundo. Ela também fica impedida de usar cartões Visa, Mastercard, American Express, Elo ou qualquer outra bandeira com qualquer tipo de operação nos Estados Unidos e, basicamente, de realizar qualquer transação, por menor que seja, com qualquer empresa que opera em dólar ou estiver constituída em território americano. E aí vale XP, PayPal, Nomad e tudo mais que você pensar. Mas o presente é grande e ainda tem mais coisa. A nota do Departamento do Tesouro também traz uma previsão que pouca gente notou, e eu vou ler com vocês. Diz a nota: além disso, quaisquer entidades que sejam de propriedade direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto, em 50% ou mais, por uma ou mais pessoas bloqueadas, também estão bloqueadas, salvo se autorizado por uma licença geral ou específica emitida pelo OFAC ou cinzento. Os regulamentos do OFAC geralmente proíbem todas as transações realizadas por pessoas dos Estados Unidos ou dentro ou em trânsito dos Estados Unidos que envolvam quaisquer bens ou interesses em bens de pessoas bloqueadas. Vou tentar explicar essa confusão. E pouca gente percebeu isso. Mas como a Viviane detém mais do que 50%, acho que detém alguma coisa como 90%, do escritório Barsi de Moraes Advogados, que é o escritório multimilionário da família, o escritório Barsi de Moraes e Advogados também está automaticamente sancionado pelo OFAC. Isso quer dizer que tudo que eu falei até agora, que é aplicável à Viviane e ao Instituto Lex, também é aplicável ao escritório que se chamava Alexandre de Moraes e Advogados e passou a se chamar Barsi de Moraes e Advogados. E o impacto disso é gigantesco. Vieram as informações para mim, gente ligada ao Alexandre, dizendo que ele está indignado e revoltado com as sanções, que está com ódio. Mas eu queria dizer ao Alexandre, calma, porque agora é que tudo vai começar a ficar divertido. Nós só estávamos preparando o terreno para a asfixia financeira completa. Assim como você tentou fazer comigo, lembra? Eu pergunto, Alexandre, como é que você está se sentindo sobre os rumores de que vieram para mim, dizendo que o escritório Barça de Moraes Advogados perdeu só ontem dezenas de milhões de reais em clientes internacionais? Que chato quando isso acontece. Vieram para mim com um número de 150 milhões de dólares em receita anual? Eu acho que vai ter que dar uma reduzida no padrão de vida, né? Essas sanções não são chamadas de pena de morte financeira à toa. E se você aí do Bradesco, do Santander, do Itaú, do BTG, estiver pensando em descumprir as sanções americanas ou dar um somebody love e tentar aplicá-las parcialmente, o secretário do Tesouro também tem um recado para você. Na nota eles dizem assim: violações às sanções dos Estados Unidos podem resultar na imposição de sanções civis ou criminais a US persons e pessoas estrangeiras. O OFAC pode impor sanções civis por violações às sanções com base em responsabilidade objetiva. Além disso, instituições e outras pessoas podem se expor a sanções por se envolverem em determinadas transações ou atividades relacionadas a pessoas designadas ou de outras formas bloqueadas. As proibições incluem a realização de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços para ou em benefício de qualquer pessoa designada ou bloqueada, bem como o recebimento de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços de tais pessoas. Então, essa história de oferecer cartão brasileiro para escapar das sanções, de dar a opção para contornar os bloqueios, etc., não vai colar. E eu vou garantir que não vai colar. Eu vou garantir pessoalmente que não vai colar. Nós estamos colocando uma equipe nos Estados Unidos para garantir que os bancos e as instituições, todas as US persons, cumpram a lei Magnitsky na risca. Na risca. Quem não fizer isso pode ter certeza que vai ser responsabilizado, pesadamente multado,
sofrer as consequências civis ou criminais, como diz o próprio secretário de Tesouro dos Estados Unidos. E é importante eu falar isso, porque algumas semanas o Alexandre de Moraes deu uma entrevista à Reuters, não sei se vocês lembram, dizendo: minha vida não mudou nada. A divisão no governo americano. O Alexandre chegou a apostar, e eu fiz essa aposta aqui, eu devia ter pedido até pro Brunão puxar o corte, porque eu fiz essa aposta no ar. Eu apostei aqui, se eu não me engano, eu apostei $100 mil com o Alexandre. Eu apostei $100 mil com o Alexandre. Ele disse que o nome dele ia ser retirado da lista do STN, da OFAC, Polícia Diplomática. Eu disse que não. Não só não seria, como seria expandido. Então, talvez ontem, a vida do pseudo-juiz, que dizia que a vida dele não tinha mudado, claro que a vida dele não mudou, não tinha mudado nada. O cara ganha, sei lá, R$40 mil no STF e usa a Patek Philippe de R$500 mil. Faz review no Vivino de vinho de 20 mil. R$40 mil é um bom salário pro padrão do Brasil, mas não suporta o estilo de vida de morar num apartamento de 25 milhões em São Paulo, ou uma casa de 10 milhões, 20 milhões, sei lá quantos milhões em Brasília. Então, por isso que a vida dele não tinha mudado. Estava usando o cartão da Viviane, estava usando o cartão do Instituto, o governo brasileiro pagava o resto das despesas dele, então a vida tinha mudado pouco. Talvez ontem tenha começado a mudar um pouco mais. Não só a vida dele, né, mas começou a mudar a vida também dos funcionários que achavam que bastavam dizer que estavam cumprindo ordem ou missão dada. Aí entramos num segundo aspecto, sobre se há ou não uma divisão no governo americano a respeito de tirar o nome ou não do Alexandre de Moraes. Como é que a gente tira esse tema? Não adianta vocês ouvirem. O Paulo Figueiredo diz que não tem divisão. O Alexandre de Moraes diz que tem divisão. Obviamente, eu acho que as pessoas mais inteligentes escutam Paulo Figueiredo e não Alexandre de Moraes. Eu acho. Deveria ser assim, nessa altura do campeonato. Talvez. Mas eu acho que vocês devem ouvir os próprios funcionários do governo americano. Porque se houve algo ontem, foi que todas as manifestações do governo americano vieram acompanhadas de uma ameaça. Vou começar para vocês, por exemplo, nós temos a fala do Scott Bessent, o secretário do Tesouro. Scott Bessent disse na sua fala que a ação de hoje deixa claro que o Tesouro dos Estados Unidos continuará a mirar indivíduos que dão suporte material a Moraes enquanto ele abusa de direitos humanos. Bom, se você não quer o secretário de Tesouro, escute o secretário de Estado, Marco Rubio, que disse que isso sirva de aviso a outros que ameacem os interesses dos Estados Unidos ao proteger. Alô, Hugo Mota! Alô, Davi Alcolumbre! E habilitar atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Aliás, o Marco Rubio, num comunicado, no press release do Departamento de Estado, disse basicamente a mesma coisa. Aqueles que protegem e habilitam atores estrangeiros malignos como Moraes ameaçam os interesses dos Estados Unidos e também serão responsabilizados. Aí vem a imprensa me perguntar: será que isso vale para o Gilmar Mendes? Porra, mas é claro que vale. Darren Beattie, subsecretário de Estado, que esta nova rodada de sanções Magnitsky e restrições de visto sirva como alerta claro a todos que pensam em ser cúmplices da campanha sombria de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Alô, Paulinho da Força! Alô, Paulinho! Você quer ser cúmplice da campanha sombria de Moraes contra Bolsonaro? Alô, Aécio Neves! Você quer ser cúmplice da campanha sombria de Moraes contra Jair Bolsonaro? Aécio, eu sei que você gosta de ver os Estados Unidos, Aécio. Não lembra da gente naquele 4 de julho, em Las Vegas, na Excess? Não lembra? A gente curtiu tanto, rapaz. O cassino, eu sei que você gosta de festa, eu sei que você gosta de Las Vegas. Vocês esquecem que eu conheço vocês do verão passado. Nesse caso, esse verão deve ter uns 10 anos. Eu conheço todos vocês, meus queridos. Vai me dizer que não tenho preocupação de ir para os Estados Unidos. Ora, o próprio Bureau do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado disse, a posição oficial do Departamento de Estado, os Estados Unidos continuarão a proteger nossos interesses nacionais mirando aqueles que apoiam e habilitam. Apoiam e habilitam. O que é apoiam e habilitam? Apoiar é o que faz o Gilmar Mendes. Habilitam é o que fazem aqueles que permitem que Alexandre de Moraes continue fazendo o que está fazendo. Isso é o ato de habilitar, enable.
em inglês. Então, aquele que é o relator de uma PEC que permite, de uma PEC ou de um projeto de lei, que permite que Alexandre de Moraes continue fazendo o que está fazendo, é claro que está habilitando Alexandre de Moraes. É claro que está habilitando Alexandre de Moraes. Jason Miller, o conselheiro político do Donald Trump, disse: senhoras e senhores, oficialmente estamos agora na fase do find out, que é a segunda parte do famoso fuck around and find out, né? O FAFO, que é faça a sua merda e descubra o que vai acontecer. É o slogan do governo Trump, o slogan não oficial.